Vamos abrir as Escrituras, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. O verso 32 ao 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 32 em diante. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos seguir adiante. Eu penso que é um texto aqui para ler. A partir do verso 36, que é uma exortação à vigilância, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vamos curvar as faces e vamos orar. Pai Celestial, graças te damos por esta porção da tua palavra. E nós louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos aqui reunidos neste tabernáculo, louvando e adorando o teu nome. Trata com cada um de nós. Confirma a tua palavra em nossos corações e ajuda cada um. Em nome do Senhor Jesus, ao qual oramos e cremos, nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero que tomar essa mensagem, como eu falei para os irmãos pela manhã, estaríamos aqui lendo uma mensagem, ou tratando assim com os irmãos, que é a mensagem, as suas infalíveis palavras de promessas. Essa mensagem ela foi pregada no dia 20 de janeiro de 64, porque há algo nessa mensagem que os irmãos precisam saber. Vocês não a têm, normalmente ela está em espanhol, ou em inglês, no original, com inglês, ou em outras traduções, como no caso de Goiânia, que já traduziu essa mensagem também. Mas para o português ela não tem da voz de Deus, pelo menos ainda. Mas nós vamos nos esforçar aqui para passar aqui para os irmãos e ver o que nos pregou o mensageiro, suas infalíveis palavras de promessas. Você crê que as promessas de Deus são infalíveis? Então, o profeta ele diz aqui, ele diz: eu gostaria de tirar um pequeno tema dali sobre isto, suas infalíveis palavras de promessas. Nossa fé está baseada bem aqui, diz ele, na infalível palavra de promessa.
o homem, através das eras, confiou nisto, nas promessas de Deus. Agora, se você alguma vez em sua vida, alguma vez chegar no serviço de cura e quiser prestar toda a atenção que você possa, eu quero que você faça isso agora. Nós queremos ver o Senhor glorificado. E eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que Ele fez é verdadeira. Você crê? E é para qualquer um que aceitar isto. Agora, há alguns que tentam aceitar. Tem aquelas pessoas que se esforçam, mas não está surtindo efeito na vida da pessoa. Veja, e não podem, há outros que podem aceitar isto, e alguns recebem isto sem tentar, nem mesmo a metade. Agora, temos que pregar o evangelho, que a cura é para todos. Quantos creem que a cura é para todos? Mesmo, veja o que o profeta diz, mesmo sabendo que não é. É para todos, se eles puderem recebê-la. Eu simplesmente desejo ser tão honesto contigo, o quanto possa ser. Eu sou um repetidor daquilo que o irmão Brana pregou. Temos que pregar a salvação da mesma maneira que a salvação é para todos. Mas sabemos que nem todos podem recebê-la. Não é isso verdade? Nem todos podem receber a salvação. Nem todos podem ver estas coisas. Jesus disse, benditos são os olhos que podem ver, sua compreensão, pois há muitos que não podem compreender isto. E a cura divina é para as pessoas que creem. Amém, meus irmãos? Porém, você não pode crer até que algo esteja dentro de você para te fazer crer. Veja. Então, se as obras tivessem sido feitas, Jesus disse em Sodoma e Gomorra, aos que foram feitas nas cidades de Cafarnaum e naquelas cidades onde ele havia passado, ele disse, elas estariam de pé até este dia. E eu digo, se as obras poderosas que têm sido feitas em Fênix tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até este dia e não estaria debaixo do sal, do mar morto. Agora, é por isto que os homens agarram isto, todos que estão enfermos, mas se eles simplesmente parassem por um momento e tentassem considerar o que a palavra de Deus significa. A fé vem pelo ouvir, a palavra da promessa. Se você não tem uma promessa, então você está arriscando a sua própria fé. Porém, se você pode tomar uma promessa de Deus, veja, aquela é a promessa de Deus para você. Quantos creem nisso? Porque Deus não pode prometer algo e não cumprir. Quando Ele promete, creia que vai acontecer. Você pode não ver no outro dia, pode não ver daqui a um mês, mas você crê que vai acontecer. Não é isso maravilhoso? Vejam. A mulher que tocou em suas vestes não tinha nenhuma promessa daquilo. Verdade ou não é verdade? Deus não prometeu nada a ela. Prometeu? Não, ela foi que creu e foi lá. Né? Mas sua fé, sem uma promessa, obteve sua cura. Veja, agora, se ela pôde obter sua cura através de sua fé, sem uma promessa no que ela estava fazendo, quanto mais devemos obter nossa cura pela fé na promessa que Deus está manifestando e vindicando diante de nós. E nos tem trazido isso através de sua palavra, vindo e confirmando sua palavra. Veja estes nenenzinhos que acabei de dedicar. Ambos, um milagre de Deus. Foi além da compreensão médica, vem? Simplesmente pensem nas coisas que têm sido feitas. Agora, faz Deus acepção de pessoas? Certamente não. Se Ele cura um, Ele curará o outro. Há somente uma coisa que você tem que fazer. É apropriar-se daquela fé. E aquela fé
é algo que você conhece, não algo que você lucra, adivinha. Você sabe disso? Algo acontece. Agora, através das eras, o povo tem descansado nisto. A razão pela qual tomei este tema aqui, por estes poucos minutos, é porque ele disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Amém? Você crê? E ele fez uma promessa aqui com aquela geração. Ele disse: esta geração não passará até que todas estas coisas se cumpram. Se acontecer de haver algum incrédulo assentado aqui, esta é uma das maiores pedras de tropeço que o incrédulo já apanhou. Eles pensam que Jesus estava se referindo à geração a qual ele estava falando. Agora, para lançar isto fora, vamos então chegar ao tema. Que coisa tremenda. Precisava de um mensageiro realmente para nos revelar as Escrituras. Vamos ver o que diz o mensageiro concernente a um texto que ele cita aqui, que nós conhecemos muito. Preste bem atenção. Capte bem o que você vai ouvir. Eles fizeram o texto, que a gente, por conta, não deu para a gente ler o capítulo todo de Mateus 24, porque o tempo não nos permite, mas preste bem atenção, o irmão Brana citando aqui uma escritura de Mateus, eles fizeram 3 perguntas. Se você observar lá atrás no capítulo 24, no começo do capítulo 24, aqui nós lemos estas palavras. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, aquilo era quando ele ainda estava na cidade, no templo, correto? E estando assentado no monte. Ele havia saído do templo e subiu ao topo do monte, Monte das Oliveiras. Assentado, Monte das Oliveiras. E chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Eles lhe fizeram 3 perguntas e ele respondeu como eles lhes perguntaram. 3 perguntas. Vem? Primeiro, quando chegará o tempo quando não haverá pedra sobre pedra? E qual será o sinal da tua vinda? E do fim do mundo? 3 perguntas, e ele respondeu 3 perguntas. Grandes estudiosos hoje colocam aquela primeira pergunta, quando ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Eles deixam aquilo para uma data futura, na vinda do Senhor, no fim do mundo. Aquilo aconteceu no ano 70 do ano do domínio, 70 AD. Quando o grande soldado romano, ou o grande general Tito e seu grupo subiram ali, o grande general de Roma sitiou os muros, como Jesus lhes havia predito, quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, então aquele que estiver no campo não volte à cidade. Agora, que bem faria isso? E algumas pessoas tentam suportar suas doutrinas sobre aquilo, que as pessoas continuam vivendo nas horas do sábado, guardando os sábados, quando eles vêm. Bem, se a vinda é universal, você não poderia estar guardando o sábado. Pois, de um lado, é sábado. E o dia seguinte é um dia após o sábado. Não é isso verdade? De um lado aqui é sábado. No outro lado já não é. Veja. Vem. Então não é. O guardar o sábado era para o povo do deserto, não para a igreja universal. Vem. E todas estas diferentes coisas, ele toma aquelas escrituras sem terem o Espírito Santo para dividi-las corretamente e mostrar o que são. Quantos creem que o mensageiro aqui
está falando corretamente. Mas aqui está o que Jesus estava falando, na minha mais humilde opinião, foi o que ele disse, que esta geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar. Vem, ele disse aqui, e quando a figueira está começando, é suave e traz seus ramos. Você diz que o verão está se aproximando. Desta forma, vejam, quando vocês veem todas estas coisas, sabeis a hora. Quando vocês virem todas estas 3 perguntas cumpridas, o tempo está à porta. Aquela geração que vir a figueira, e a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que estas coisas sejam cumpridas. E amigos cristãos, nesta noite, nesta grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria, tudo que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é sua vinda. Israel em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ela é simplesmente uma nação. A primeira vez, por volta de 2.500 anos, desde que ela foi nação, e Jesus prometeu aquilo, a geração, e na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, neste período de tempo, ele virá. Se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Bem, e outra coisa, cada 2.000 anos algo tem acontecido na terra, e a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2.000 anos, o mundo foi destruído com água. Verdade ou não é verdade? Vejam. O mundo foi destruído com água. O segundo 2.000 anos, Cristo vem. E este é o ano de 1964, o ano que o irmão Branda pregou essa mensagem. E eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora, você vê que está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então, isto é a razão, nesta noite, pela qual eu tento colocar as pessoas para ficarem exatamente na palavra prometida. Exatamente o que a palavra diz. Permanecer exatamente com aquilo. Agora, quando eu chego a Cristo, eu tinha que ter um fundamento em alguma parte para afirmar. Eu fui ordenado na Igreja Missionária Batista. Então, quando eu vi que a doutrina da Igreja Missionária Batista era contrária às Escrituras, então eu não pude estabelecer, basear minhas esperanças sobre a doutrina da Igreja Missionária Batista. Então eu pensei que eu poderia ir à igreja da minha mãe. Ela era metodista. E eu pensei em ir até lá, até ali. Descobri outra vez, então, eu vi que se Jesus viesse para os metodistas, ele certamente deixaria os batistas. Não é isso verdade? Se ele viesse para os batistas, ele deixaria os metodistas. Mas eu descobri em ambos os grupos boas pessoas. E eu sabia que se ele viesse para uma igreja, para a qual igreja ele viria, 900 e tantas diferentes organizações, ele não julgará o povo pela igreja. Não vai. Ele vai julgar o povo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. São João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo. Quando Deus, no princípio, antes de ser a palavra, era um pensamento. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo era Deus. Não é isso maravilhoso? E então, como Deus entregou sua palavra, que seria predestinada à sua igreja, antes da fundação do mundo, ela apareceria ante ele sem mancha ou ruga. E o relógio está se movendo e ela estará ali, uma igreja gloriosa, sem ruga ou mancha. Confio que sejamos todos, nesta noite, membros daquela igreja. Quantos aqui são membros dessa igreja?
e que há somente uma maneira para entrar naquela igreja, não através de qualquer denominação. Você entra nela pelo novo nascimento. E você diz, bem, eu creio nisto. Veja, e se você crê, então você confirmará cada palavra desta Bíblia com um amém. Tudo que a Bíblia diz, porque ela é Cristo, e você é uma parte de Cristo, amém? Não é isso maravilhoso? E o Espírito Santo revelando esta verdade. Cada era teve sua porção da palavra para ser cumprida. Deus sempre envia um profeta. A palavra vem ao profeta. A palavra escrita, que discerne os pensamentos do coração. Você sempre observou o profeta, sendo que ele sabia que ele era um profeta, é porque a palavra de Deus discerne os pensamentos que está no coração. Prediz coisas, lê a sorte. Você já pegou o dicionário, o velho dicionário, e viu que a palavra vidente significa? É aquele que tem a revelação da palavra escrita. E como é vindicado, ele prevê coisas que ele prediz e elas acontecem. Agora, como aquilo tipifica a Escritura? Exatamente. Se houver alguém no meio de vós que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele, falarei com ele em visões. E se estas coisas acontecerem, então é Deus. Se elas não acontecerem, então não dê ouvidos a ele. Não o tema de modo algum, mas simplesmente ignore isto. Mas a palavra de Deus está sempre correta. Portanto, era assim que eles sabiam do homem que estava falando, se ele tinha a revelação certa da palavra ou não. A palavra divina que está escrita é porque ele tinha a palavra do Senhor vindo a ele. Não é bom isso? Agora, nós ficamos ali, nós nos colocamos a nós mesmos e a nossa confiança sobre esta palavra. Veja, você diz, irmão Brana, no Velho Testamento, aqueles eram profetas. Deus na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, diz, Deus muitas vezes e de muitas maneiras falou com os pais através dos profetas. Neste último dia, ele falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Vem, é Jesus Cristo, e Jesus é a palavra. Vem e revela a sua palavra através de Jesus Cristo. A palavra revela a si mesmo. Ela faz a palavra viver. Ele faz a palavra viver. É aí onde as pessoas falham em reconhecê-lo. É como o caso, como nós falamos pela manhã, falar na questão do retorno do profeta, né? Porque tem pessoas, até pastores da mensagem, que não creem nada. Eu creio. Senão aqui nós vamos ver um parágrafo aqui, irmão Brana falando que vai retornar. Quantos creem nisso? Porque se eu não creio no retorno do profeta, então eu não sou um eleito. Então eu não vou ressuscitar para a vida. E quem morreu vai ter que ressuscitar. Vai ter que comparecer perante o tribunal. Só que o tribunal, o julgamento do trono branco não é para a noiva. O noivo não vai ser mais. Precisa passar por lá. Então, quem morreu não crendo nessa palavra, também vai ter que ressuscitar. Vai ter que ser julgado. Porque o profeta pregou uma mensagem que Deus não leva ninguém a julgamento sem antes julgá-lo, né? Não tem que ter um julgamento. Uma pessoa não pode ser sentenciado a 30 anos de prisão sem um julgamento. Tem que passar pelo juiz, tem que passar pelo tribunal para ele ouvir a sentença. Aí ele vai sabendo. Mas até lá fica na angústia, sem saber. E aí fica naquele processo, aquela luta. Mas a noiva, ela tem um destino certo. Então a gente não está preocupado. Agora quem está naquela dúvida, mas será que eu vou, será que isso, será que é aquilo e tudo mais? Não, eu estarei lá com vocês naquele dia. Então isso significa que o profeta, ele pregou essa mensagem em 64, dia 20 de janeiro de 64. Então nós vamos ver mais adiante que ele diz que vai retornar, eu volto para o vosso meio, e assim por diante. Ele fala aqui na questão da tenda e tudo mais. Então, depois dessa mensagem, nada aconteceu do que ele falou aqui. Então, isso está para acontecer. Então, nós vamos ver ainda o mensageiro. Há muitas coisas que nós precisamos saber ainda.
Quantos creem nisso? Veja, vamos ver mais adiante. E assim, foi assim que, falando aqui, a questão agora com a continuação, aquela mulherzinha no poço o reconheceu realmente. Ora, ela reconheceu isto rapidamente. Logo que ele disse algo a respeito dela, ela disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. Agora nós sabemos que o Messias virá. E quando ele vier, ele nos dirá estas coisas, nos mostrará todas as coisas. Ele disse: sou aquele que fala contigo. Como poderia ela negar o seu clamor quando a obra foi feita primeiro? A obra foi vindicada primeiro que ele era aquele profeta. Veja, vamos ver mais adiante. Agora, cremos nisto, que Deus, nas eras que ele dividiu sua palavra, aquela palavra será revelada em sua verdade, será vindicada, porque Deus prometeu isto assim, e isto é sempre a verdade. Noé, foi difícil para as pessoas compreenderem a Noé em seus dias. Ele ouviu a Deus falar, ele ouviu a Deus falar, ele sabia que aquilo era a palavra, porque ele era o profeta de Deus. Deus o enviou para clamar: um grande dilúvio está vindo. Ele construiu a arca no tempo da crítica, não fez nenhuma diferença para Noé. Quantos criticaram, ele era a luz daquele dia, ele era a palavra de Deus manifesta para aquele dia, pois Deus destruiu o povo. Moisés, um grande e altamente polido teólogo, grande homem, nascido para ser um profeta, ainda em toda a sua teologia e seu livro de conhecimento de Deus, não poderia libertar os filhos de Israel do conhecimento. Vê você, o profeta não pode ir pelo conhecimento, ele tem que ir pela inspiração. E quando a palavra do Senhor chegou a ele no deserto, em uma sarça ardente, e lhe disse, e lhe revelou as palavras que ele tinha falado a Abraão. E o que estava ele fazendo? Lhe mostrando a palavra escrita daquela hora. E então chamou Moisés para a obra, e ele estava com medo, com um exército para tentar libertar Israel. E então desceu com uma vara em sua mão e libertou a Israel. Agora, Deus faz isto misteriosamente. Aquilo simplesmente tira a mente carnal fora de órbita. Ela não pode pensar mais. Você já observou? João Batista de pé na água, ele era um profeta, um precursor entre os profetas e a vinda do Filho de Deus. João saiu da água e ele falou, ele não estava com medo de falar com o povo. Há alguém no vosso meio agora? Simplesmente pense na segurança que ele tinha. Há no vosso meio neste momento, o qual não conheceis. Suas sandálias não sou digno de carregá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava no meio do povo então. João Batista, que ele teria que vir em sua geração, porque ele viu a sua posição na Escritura, vendo o Espírito de Deus sobre ele. Eu envio o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. E ele sabia que a vinda do Messias estava à mão. Veja. Então, quando o profeta estava de pé na água, profetizando a palavra, veio a ele. Jesus era a palavra. Foi assim como o profeta o conheceu, pois isto era a palavra com o sinal que lhe havia sido dado. Eu o conhecia, porque ele me falou no deserto, ide, batizai na água, disse, aquele sobre quem vires o Espírito Santo descendo e permanecer, ele te batizará com o Espírito Santo e fogo. E quando a palavra veio, o sinal veio com a palavra na água. Veja, Jesus ele mesmo, quando ele veio, ele sabia que ele era a palavra. Ele estava certo daquilo, pois ele, quando tinha somente 12 anos de idade, um garotinho, nós o encontramos, como eu estava falando ontem, no templo, debatendo com os sacerdotes. Seu conhecimento podia superar suas tradições, e ele lhes estava ensinando, seus homens, e quando sua própria mãe chegou para ele e disse a palavra que estava errada, observe a palavra, corrigiu o erro. A palavra sempre corrige o erro. E se as pessoas pudessem simplesmente ver isto hoje, a palavra corrige o erro. Toda a coisa tem se tornado um erro. Mas a palavra de Deus é o que está certo.
Ele disse, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Agora, eu quero chegar aqui num ponto que todos prestem bem atenção no que nós vamos ler. Seria até bom que só ficasse lá fora quem realmente está com as crianças, né? Só quem está tomando conta de criança. Então está certo. Agora, ele diz aqui, eu vou lhes dar um pequeno testemunho pessoal, nos próximos 10 minutos, o Senhor permitindo, um pequeno testemunho pessoal. Os irmãos estejam bem atentos no que vocês vão ver aqui. Ele diz aqui, que eu creio, se não estou enganado, o irmão John Charity, eu não sei se ele está aqui no edifício nesta noite, não, mas vamos ver o que o profeta diz aqui. Quantos estavam aqui quando eu vim primeiro a Fênix, há 16 anos atrás? Vejamos, ele diz aqui. Então ele diz aqui, quantos de vocês se recordam que eu disse que o anjo do Senhor na coluna de fogo que me encontrou lá em cima e me disse, se eu fosse sincero, aconteceria que eu conheceria o próprio segredo do coração. Quantos se recordam disto? Disse que isto seria dessa maneira. Agora, quantos se recordam que ele prometeu que isto continuaria? E há não muito tempo atrás, por uma visão, ele prometeu sobre aquela puxada daquela fila, disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. E quando eu fiz a terceira puxada, ele disse, agora não diga a ninguém a respeito disto. Você tem tentado explicar aquilo. Não fale com ninguém sobre isto. Esta é a grande puxada final. Quantos se recordam disto ser predito? Bem, ele nunca falha. Aquelas coisas aconteceram. 1, 2, 3, exatamente como elas eram. Agora, em Fênix foi durante o tempo que a senhora Waldorf aqui morreu na fila de oração, com câncer em seu coração, e foi curada. Ela vem geralmente às reuniões, ela provavelmente está aqui agora. Então, a senhora Hetty Waldorf. Então, descobrimos que o seu médico tinha testemunho disso, deu as fotografias, ou não, como se fala, o raio-x disto, onde a mulher estava com câncer e ela está vivendo hoje. E aquilo foi há 16 anos atrás. Agora, tenho bastante certeza que o Senhor, sim, aí está ela, bem aí agora, isto é certo. Fazem 16 anos em março. Aí está uma senhora que estava morta e a vida outra vez, com câncer em seu coração, porque isto foi o assim diz o Senhor. Agora observe estes tempos. Eu fui à Califórnia e eu creio que o irmão John Charity estava comigo então. Eu estava pensando hoje, pensando sobre isso, subindo até aqui, tenho certeza que ele estava. E minha esposa, e eu, e minha Rebeca, que já está moça agora, e receberá a colação de grau este ano, ela era nenenzinha. Eu a carregava em meus braços, e nós fomos até Catalina, íamos para Catalina depois do término da reunião, simplesmente tomar o barco e voltar, só para dizer que fomos ao mar. E na noite antes de sairmos, uma noite ou duas, Paulo Melick, a maioria de vocês conhece, Paulo Melick, eu creio que ele está com na Califórnia, sua mãe, pai, ambos foram curados nas reuniões. Eu fui até ali de avião para visitá-los e eles estavam curados. E veja aqui, ele diz aqui, a esposa de Paulo havia acabado de dar à luz a um bebê, um ótimo pessoal, arminianos, e eles telefonaram e pediram, a esposa estava doente e queria trazê-la. Eu disse, está bem, venham. Então eles trouxeram até ali embaixo, e naquela noite, ela e minha esposa e eu, e talvez o irmão Charity, não tenho certeza, se foi ele está certo. Estava você ali naquela noite? Correto, aí está a testemunha. Eu estava olhando para ver se achava o irmão João e ver se ele está aqui. Agora, ela colocou sua mão sobre a minha e rapidamente aquilo uniu. E vejam, ela tinha uma vida que a mataria, uma vida maligna. E eu disse, você está com febrite. Bem, ela não tinha nenhum sintoma daquilo até então, mas uns 2 dias depois o médico a estava examinando por causa da febrite. Ela disse, isto é maravilhoso, irmão Brana. Agora terei que dizer algumas coisas aqui que serão riscadas, mas eu devo dizer a verdade, não importa o que seja. Eu sempre odiei dizer que o meu pai era fabricante clandestino de bebida alcoólica.
Eu odeio dizer isto, mas é a verdade. Sim, se há qualquer coisa errada, vamos consertá-la bem aqui. Não espere para quando chegarmos lá em cima. E eu gosto de dizer boas coisas, mas devemos dizer as ruins também. A minha esposa estava no quarto. Uma pequena mulher de cabelos negros, e a senhora Melk disse: isso é estranho, como isso age em sua mão? Disse: isso acontece com a mão de qualquer um? Eu disse: não, senhora. Disse: você pode explicar isto? Eu disse: não, senhora. Não, você não pode explicar nada de Deus. Você não pode explicar as obras de Deus. Você não pode explicar Deus. Deus não tem explicação. Se tivesse, nós não teríamos que crer nele para a fé. Se Deus tivesse como explicar alguma coisa de Deus. Você tem que crer nele. Eu disse: as obras de Deus são inescrutáveis. Bem, eu disse: é um ato de Deus que eu não posso explicar. E ela disse: bem, isso é maravilhoso, isso é realmente maravilhoso. E eu disse: bem, eu colocarei minha mão. Vê, você ali, nada acontece. A irmã Brana pôs a mão na irmã e nada aconteceu. Eu disse: não há nada de errado com minha esposa. Coloque sua mão, querida. E logo que a sua mão encostou na minha própria esposa, eu disse: você tem um cisto no seu ovário esquerdo? Recorda disso, o irmão Charity, no quarto daquela noite? Bem, 2 anos após aquilo, a minha pequena Sara nasceu, 4 anos depois de Rebeca. Normalmente ela era da mesma forma. A sua família é desse jeito. Eu disse ao médico, porque ela não pôde dar à luz, normalmente foram cesarianas. Ele disse: irmão Brana, quando a Sara nasceu, eu disse ao médico: veja o ovário esquerdo quando ela estiver aberta e veja se há um cisto ali. Ele disse: irmão Brana, eu olharei, mas quando ele voltou, ele disse, o médico: eu não vi nada, irmão Brana. Eu disse: está bem. 4 anos depois, o meu pequeno José entra em cena, e eu segurava na mão dela, aquilo continuava ali. E eu disse: doutor, veja o ovário esquerdo outra vez, está bem? Ele disse: sim, irmão Brana. Ele olhou aquilo. Não, nada ali, disse ele. Eu segurei sua mão, eu disse: mas isso está ali, está aí, aqui, isto prova que está aí. Ele não pôde encontrar aquilo. Bem, isto seguiu e os anos passaram. No ano passado, foi o nosso 22º ano de casados, e eu estava em uma viagem de caçada. Em cada data de lua de mel, eu sempre vou a um pequeno lugar para caçar, e assim ele vai. Sempre gostava de ir. Era um tipo de comemoração de aniversário de casamento, para festejar e sair com a esposa para algum lugar para caçar. Mas vamos ver aqui mais adiante. E agora, ele diz aqui: então, quando chegamos até aqui, estou constantemente em reuniões, fazendo tudo que posso para o Senhor. Mas eu não faço tudo o que devia. Eu sei que eu cometo tantos erros. E minha esposa teve que ser ambos, pai e mãe e pai, ambos para estes filhos, porque fico fora em sua decisão. Um pai e mãe devem concordar em suas decisões para com seus filhos. Mas eu não estou ali, estou a serviço do Senhor. E a minha esposa está agora com 44 anos de idade, somente 10 anos mais nova do que eu. E eu cheguei de uma das reuniões e eu estava cansado. Isso foi há mais cerca de 2 anos atrás, eu acho, quando viemos até aqui, e eu estava fora, e estava bastante cansado. E o meu garotinho José, ele é realmente um menino, indo à escola, onde ele ouve tudo. Certo dia, quando eu cheguei, ele disse uma coisa e respondeu à sua mãe. E então correu para o meu lado. Agora ele sabia que ela lhe daria uma surra. Então ela disse: Billy, dê uma surra nele. E ele colocou os seus braços ao meu redor, disse: papai, eu sinto muito. Ele conhecia meu ponto fraco. E então, eu disse: querida, vamos esquecer isto. Eu não posso bater. E minha esposa e eu, com esta Bíblia diante de mim, nunca discutimos uma só palavra em nossa vida. Mas de repente, estando naquela hora nervosa da vida, ela bateu a porta bem na minha face. E ela disse: então você deveria cuidar dele por mais tempo. E bateu a porta e entrou. Eu pensei: pobre companheira, ela tem que passar por tudo isto, ela mesma. Eu saí e disse: José, vem aqui. Eu disse, e o peguei. Eu disse: o papai deveria te dar uma surra, você sabe disto. Mas eu disse: sendo que você se arrependeu, vem. Mas recorde, minha paciência vai acabar num destes dias.
E aquele arrependimento, você deve trazer frutos que provem o arrependimento e provar para mim que você realmente quis dizer isto. Bem, se você me ama, então você me obedecerá. Então eu saí e disse, vou lavar a poeira do para-brisas do meu carro. E eu comecei a lavar aquele para-brisa. E quando comecei, uma voz disse, volte e diga a ela para ler Números capítulo 12. O Brana cita aqui uma escritura e tal. Eu pensei, eu não sei como eu pensei nisso. Eu pensei, bem, eu simplesmente imaginei isso. Continuei lavando. E outra vez aquilo veio bem alto. Vá, diga a ela. Bem, aquilo me assustou. Eu fui e li aquilo. Você sabe o que é? Foi quando Miriam criticou de Moisés a respeito de se casar com uma moça etíope. E Deus disse, seria melhor que seu pai cuspisse na sua cara do que fazer aquilo. Vem. E ele o chamou e disse, vá, apanhe Miriam. Ela está com lepra. Disse, vá, busque Miriam. E Moisés e a coluna de fogo desceu no tabernáculo. E Moisés permaneceu ali. E Deus falou com eles. Ele disse, se houver um em vosso meio que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, farei a mim mesmo conhecido a ele. Eu falarei com ele em visões, revelarei sonhos e assim sucessivamente. Ele disse, mas meu servo Moisés, não há nenhum como ele na terra. Ele disse, não teme você a Deus? E Miriam, sendo profetisa, foi atacada de lepra. E Moisés intercedeu por ela e ela viveu. Então aquilo me assustou. Eu tinha esquecido. E eu não observei isto, mas ele, sim, foi ele quem observou isto. Aquela era minha esposa e eu morreria a qualquer tempo por ela. Mas Deus observou aquilo. Agora, isto é verdade. A minha Bíblia está aqui colocada à minha frente. E eu entrei e ela havia entrado para o quarto e fechado a porta. Ela estava na máquina costurando e eu bati na porta e disse, querida, eu quero falar com você um minuto. E ela disse, o que você quer? Eu disse, querida, abra a porta. Eu tenho uma palavra do Senhor. Aquilo a acalmou um pouquinho. Então ela abriu a porta. E entramos e eu disse, querida, agora você sabe o quanto eu te amo. Eu nunca havia pensado nada sobre isso. Ela disse, bem, Bill, sim, estou tão nervosa. Eu disse, eu sei, mas ele não gostou daquilo. Aquilo não o agradou. Ele me falou bem lá na árvore, naquela árvore ali, naquela pequena palmeira em frente à casa ali, para chegar aqui e ler esta escritura para você. E eu a li. Então ajuda-me. Dentro de poucos dias, ela teve uma dor do lado esquerdo. Nós tivemos que ir para casa e aquilo continuou piorando. Eu orei por ela, continuou piorando. Eu a levei até o meu amigo médico em Louisville, Dr. Choi, um especialista. Ele a examinou e disse, senhora Brana, diga ao irmão Brana que eu desejo falar com ele. Ela disse, doutor, o que o senhor encontrou? Ele disse, eu prefiro falar com ele. Então Meda me telefonou e eu fui ali. E ele disse, irmão Brana, ela tem um cisto no seu ovário esquerdo, do tamanho de uma noz. Eu voltei para casa com ela e eu disse, você se recorda? Ela disse, aquilo aconteceu com o irmão Charity, se não estou enganado, lá na Califórnia. Você me disse isso há 16 anos. Veja, eu disse, isto é certo. Agora, isto está simplesmente se mostrando. Ela disse, Bill, você acha que isto é por causa daquilo que eu fiz naquela manhã? Eu disse, eu não sei, querida. Eu simplesmente não posso dizer. Bem, nós colocamos nossos braços ao redor um do outro e começamos a chorar diante do Senhor. Eu fui para um quarto e orei por ela com todo o meu coração. Agora veja mais adiante. Eles voltaram ao médico e em 30 dias depois o irmão Abrana levou de volta. E aquele cisto agora estava do tamanho de um limão, rapidamente. E todos aqueles anos, aquilo estava daquela maneira. Então o Senhor falou comigo e me enviou de volta outra vez. Eu vim até aqui. Então quando voltamos de nossas últimas férias, eles tiraram outro raio-x daquilo. E aquilo estava do tamanho de uma laranja. Ele disse, senhor Brana, eu certamente aprecio sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ele disse, sou um cristão também. O doutor Choi me falou que você é um curador pela fé. Eu disse, ele não compreendeu bem, eu não sou um curador. Eu disse, eu simplesmente creio em Deus. E eu disse, nós compreendemos este caso. E ele disse, senhor Brana, você tem uma ótima esposa. Eu disse, eu sei. Disse,
se aquilo amolecer, ficará maligno, então você não terá nenhuma esposa. Eu disse, eu sei disso, doutor. Disse, está você contra tirar isto? Eu disse, não, Senhor. Mas eu disse, nós temos um motivo, vamos deixar isto somente para um pouquinho mais tarde. Não? E ele disse, bem, vou te contar. Disse, eles dizem que você está morando em Tucson agora. E ele me falou de um especialista, disse, ele é um amigo meu. Eu mudei para Tucson e tentei viver ali certa vez. Era um pouquinho seco para mim. Este homem é um melhor médico que há no oeste, lá no Mississippi. E aí, telefonei, o irmão Brana, já adiantando aqui, ele diz, examinou a esposa do irmão Brana, ela a examinou, estava do tamanho de uma laranja, está ficando muito grande, isso deve sair de uma vez. E o profeta ligou para a sua esposa, ele diz aqui, na noite seguinte, liguei para ela e ela disse, querido, amanhã eu tenho que ir ao médico, outra vez para o exame. E ela disse, Bill, eu não estou conseguindo movimentar minha perna esquerda esta semana, está paralisada debaixo do meu vestido. Assim, estava inchada, crescendo rápido, e disse, está tão dolorido, eu não posso nem mesmo colocar minhas mãos. Disse, esta semana eu tive que esticar a perna, uma de cada vez, e movimentar assim. E eu disse, querida, ele vai querer tirar isto. Eu disse, se ele tirar, será bem na época do Natal. Não podemos voltar aqui para casa. E ela disse, eu sei disso. Ela disse, bem, o que devemos fazer? Eu disse, bem, simplesmente lhe diga que se ele puder deixar para depois do Natal, então tiraremos isto imediatamente após o Natal. Porque eu quero que você volte para casa outra vez, antes de você ir para o hospital. E agora ela disse, agora eu vou amanhã lá, pelas 3 horas, ou algo assim, e aquilo seria diferente no nosso horário. Ela disse, você terá a sua primeira reunião, então, em Shreveport. Então, depois você me telefona. E eu disse, está bom. Uma senhora amiga lá embaixo, uma mulher cristã, muito boa. Eles estavam aqui domingo. Eu não creio que eles estejam nesta noite, que eles tinham vindo. Norma, a senhora Norma, estaria você aqui, e foi essa mulher que cuidou, que Deus usou para cuidar da irmã Meda. Mas vamos ver mais adiante. Ele diz aqui, vocês sabem, eu perdi uma esposa uma vez, quando eu era moço, a mãe de Billy. E eu estive ali em casa por 2 ou 3 dias, e vocês sabem, as crianças e todos ali, e todos partiram, então era uma solidão, aquilo trouxe de volta todas aquelas lembranças. E naquela manhã cedo eu levantei e lá estavam Billy e Lois esperando por mim. E eu ajoelhei e puxei um banquinho junto, um sofazinho, me ajoelhei, olhei para cima e eu disse, como sinto falta deles. Eu disse, Pai Celestial, estou a caminho agora para Shreveport. Eu oro para que tu me ajudes ali embaixo e me abençoes. Dê-me alma, Senhor, para o teu reino. Use-me da maneira que tu desejares. Estou em tuas mãos. Eu disse, além do deserto está minha pequena e fiel esposa esperando nesta manhã. Ela subirá até ali para se preparar para aquela operação. Eu disse, Senhor, eu lhe disse ontem à noite, peça ao médico para adiar isto para depois do Natal. Errei ao fazer aquilo, se tornará aquilo maligno. Se eu fiz aquilo e lhe pedi para que implorasse aquele médico para adiar, e entre este tempo, se isto se tornar maligno e eu a perder, eu nunca me perdoarei por isto. Eu disse, Senhor, eu tenho falado contigo agora por estes 2 anos, sim, 16 anos, mas eu disse, os últimos 2 anos, desde que aconteceu aquilo, eu disse, Pai, ela nunca falhou em ser uma boa esposa para mim. Quando eu me apronto para ir aos serviços, nunca, nenhuma vez ela reclamou, nenhuma vez. Tem sempre as minhas roupas limpas e minhas camisas lavadas e tem tudo pronto para mim. E então quando eu volto para casa, estou tão cansado, eu não posso. E geralmente uma mulher quer que o seu marido esteja com ela. E eu chego, o tumulto das pessoas, o que tenho que fazer? Saio para uma viagem de caça ou para uma pescaria. Ela já reclamou alguma vez? Nenhuma vez. Ela vai e arruma minhas roupas e me deixa seguir adiante. Está tudo bem. A pobre companheira, com 44 anos de idade, cabeça branca como a neve, de pé entre mim e o púlpito. Eu disse, Deus, ela não quis dizer aquilo naquela manhã. Ela realmente não tensionava aquilo, Pai. Suas ações mostram que ela não quis dizer aquilo. Ela simplesmente estava nervosa. Então ajuda-me pela 5ª vez que isso tem sido feito. Desde os esquilos, e então lá embaixo em Kentucky, então os filhos Wright lá embaixo
depois a tempestade na montanha, a qual não tenho tempo de lhe contar nesta noite, e desta vez exatamente tão certo, lá veio aquela luz pendendo lá embaixo, e ela disse, fique de pé, e eu me levantei, ele disse, o que tu disseres, assim será. E eu disse, a mão de Deus dissolverá o tumor, antes da mão do médico poder tocar nela. Que coisa maravilhosa. É o poder da palavra. Eu creio nisso. O Senhor mandou ele falar a palavra. Ele disse, fale o que você quiser que aconteça. O que tu disseres, assim será. Eu disse, a mão de Deus dissolverá o tumor antes da mão do médico. Aleluia. Amém, Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Veja. Amanhã à noite a Norma estará aqui. Eu não telefonei para ela. Isto foi bem. Billy e Lois estavam me esperando. Fomos para Shreveport. Fomos para o telefone para telefonar quando chegamos ali. Ela havia saído para o médico e a senhora Norman teve aqui ajudá-la e a enfermeira no quarto para preparar a sua roupa para ir para a mesa. E eles levaram os aparelhos com os diagramas e os raios-x e coisas assim. Ele disse, como está se sentindo, senhora Brana? Ela disse, e o médico, nós abrimos a carta para ver o que ele escreveu nela para aquele médico. Dizia, a senhora Brana é uma mulher distinta e o seu esposo é um excelente homem. Ele é um curador da fé, mas ele não discorda com a sua operação, doutor. Ele não discorda da sua operação. Doutor, isto deve ser retirado imediatamente. Nós tínhamos lido isso, vem? Aquele tumor tem que ser tirado logo, ou a senhora Brana morrerá. Então, logo que o médico veio para levantar o lençol, algo muito frio veio sobre ela e o tumor desapareceu. Não havia tumor algum. E o médico, ela ali deitada, e ele tocou, ela disse, senhora Brana, aquele tumor estava do lado esquerdo. Não estava? Ela disse, sim, senhor, estava. Então ele a tocou debaixo do aparelho de raio-x, ele foi e apanhou os seus diagramas, passou por todo o exame outra vez. Ele disse, senhora Brana, eu não posso explicar isto, mas aquele tumor não está mais ali, aquele tumor desapareceu. Aleluia! Agora, esta é a verdade. Então me ajudem, o Deus Todo-Poderoso sabe que isto é a verdade. Ali de pé, vem, exatamente como isto foi contado, mas as mãos do médico, disse ela, não estavam longe dela, quando algo frio veio sobre ela. Ela dificilmente tinha que ser ajudada pela senhora Norman e outros. E o pessoal ali atrás pode te contar a respeito disso. Ser ajudada da mesa. E o diagrama e os raios-x e tudo ali do tumor. E ali não havia nenhum sinal daquilo. E desde então ela não teve mais nenhum sintoma. E aquilo foi apenas cerca de 2 semanas antes do Natal. Deus continua fiel à sua palavra. Ambos, céu e terra, passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Deus, o qual pode criar esquilos, o qual pode tirar tumores, ele continua a ser o mesmo Deus nesta noite. Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crê você nisto? O Pai Celestial, o qual é minha testemunha, com esta Bíblia sobre o meu coração, sabe que cada palavra por palavra, que isto é a verdade, como eu contei. Que bem faria para mim dizer algo errado, amigos? Para que estou dizendo isto? Para que isso possa te encorajar a crer. Glória a Deus. Agora veja o que o mensageiro diz aqui. Agora aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. Esta é a razão pela qual eu volto para vosso meio para orar pelos enfermos. Não é isso maravilhoso? Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda. Exceto aquele tipo de edifício ou tenda, onde haverá um pequeno edifício preparado e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isto não aconteceu ainda, até onde eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei. Amém? Está para acontecer. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Você crê?
Não está você feliz com isso? Queria continuar lendo mais aqui, mas ele diz aqui no parágrafo 141, veja que ele diz assim: eu quero que alguém levante e me diga qualquer coisa que eu falei no nome do Senhor, além disto, que não aconteceu. Irmão Branham dá uma pausa. Veja. E quantas, centenas de vezes vocês já ouviram dizer isto? Isto nunca falhou. O que estou eu tentando lhes dizer? Isto é totalmente impossível para um ser humano fazer. É Jesus Cristo entre o povo. É Cristo em nosso meio. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Não é isso maravilhoso? Que Deus tem tudo, Ele tem tudo para cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel. Há muitos que não creem, e aqueles que não creem, como diz o apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, que não creem neste evangelho, eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por isso que nós temos esta promessa infalível. Deus é fiel em cumprir com a sua palavra. Ele vela para que ela seja cumprida. Então é tempo de se voltar para o Senhor. Ah, mas eu não sei, amanhã talvez. Amanhã ele vai vir e você não vai saber. Amanhã a igreja pode ser arrebatada e você não vai saber. E todos foram embora. Você vai ficar no vazio. É tempo de se voltar para o Senhor. Crer em toda a sua palavra. Não crer nestas coisas é não crer em Jesus. E quem crê em Jesus, crerá nos seus mensageiros. Amém, meus amados? Porque o próprio Senhor falou a esse respeito. E bendito seja o nome do nosso Deus e Pai. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai celestial, nós te louvamos, meu Deus, e damos graças por este momento tão especial que o Senhor nos concedeu e podermos partilhar desta mensagem. Graças, Senhor, te damos no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor trata conosco. O Senhor tem nos sustentado pelo poder da sua palavra. E nós te exaltamos, glorificamos o teu nome. E agora, Pai, confirma tudo em nossos corações. E agora, meu Deus, quando entraremos agora na comunhão, quando tomaremos os emblemas, que cada coração esteja aqui preparado, meu Deus. Me ajuda, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos. Que, ó Senhor, nós cremos nestas verdades. E que há um espírito de trevas em alguém neste lugar. Liberta esta vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tu és o libertador. Tu és aquele que quebra os grilhões, despedaça as cadeias. Tu és o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Tu és Deus. E fora de ti não há libertador, não há salvador. Ó Deus, nós te louvamos.
porque Tu és o mesmo. Tu estás em nosso meio. Ajuda, meu Deus, nesta hora. Manifesta em nosso meio sempre, Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não sejais rebeldes como aqueles que foram ali no deserto. É tempo de se voltar para o Senhor e ser batizado em nome dele, em nome do Senhor Jesus. E antes de nós irmos para a mesa, para a comunhão, todos de cabeças inclinadas, eu vou perguntar só uma vez. Hoje, mais uma vez, o Senhor está dando a oportunidade para você se render a Ele. Não quer você fazer isso nesta noite? Com um sinal levantando a sua mão, dizer: eu quero me render ao Senhor. É a sua única oportunidade. É o seu único caminho. Você pode resistir até quanto você puder. Mas vai chegar um dia que você não terá mais a oportunidade. A oportunidade é hoje. Não gostaria você de fazer isso hoje? Quebrar essas barreiras. Deixar de lado a incerteza, a insegurança e dizer: Senhor, eu não estou entendendo muito ainda tudo, mas eu quero me render a Ti. Não gostaria você de fazer isso? Levante sua mão. O inimigo está segurando a sua mão, mas Jesus pode fazer isso. Faça isso agora. Em nome do Senhor Jesus. É só um levantar da mão. Tenha coragem. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Diz a palavra. Não quer você ver isso? Ver sua casa salva, seus filhos salvos, libertos. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É a oportunidade que o Senhor está dando hoje. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso